Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma característica muito interessante do pensamento marxista, que é uma tensão interna entre o seu aspecto normativo e o seu aspecto descritivo ou científico. E nós vamos fazer isso a partir de uma pergunta nada habitual. A pergunta é: por que é errado explorar o trabalhador? Por que seria moralmente errado o capitalista explorar um proletário? Acompanhe. A gente vive num período histórico, em um zeitgeist, em que está de tal forma inculcado em nossa mente uma ideia de igualdade, de forma que ninguém se questiona por que é errado explorar outras pessoas. A não ser talvez a burguesia, que tem uma justificativa para tal, mas ela não acha que de fato ela está fazendo algo moralmente errado ao explorar o trabalhador. Ela tem uma justificativa para isso. Mas a ideia é: a gente que está no campo da esquerda, nós que somos marxistas, a gente parte sempre do pressuposto, a gente parte do princípio de que você explorar o trabalhador é uma coisa ruim, que ele não deve ser explorado, que ninguém deve ser explorado, e por isso os marxistas lutam por uma sociedade em que não haja exploração do homem pelo homem. Agora, a questão é, quando a gente tenta investigar o fundamento, ou seja, quando a gente tenta investigar as causas últimas desse nosso pressuposto, a gente encontra então uma característica muito interessante do pensamento marxista e que a gente deve ter sempre em mente para a gente fugir de certas formas de dogmatismo. Há certas tendências do marxismo que o consideram unicamente como uma doutrina científica, uma doutrina que fosse dizer ali, nossa, estou descrevendo as leis da economia, as leis da história, porque eu tenho o materialismo histórico que vai descrever como que a história anda e no final isso vai acabar no socialismo. De certo modo que o socialismo ele é visto como científico. Isso foi muito forte no início do século XX, na Segunda Internacional, até que houve uma ruptura, principalmente com o Lukács, que retomou ali o aspecto filosófico do marxismo. Mas a gente vê ainda hoje essas tendências, não é porque a coisa, historicamente, ela foi superada, que quer dizer que ela não aparece mais em nosso tempo presente. Mas quando a gente faz, então, esse tipo de pergunta, por que seria errado explorar o trabalhador, a gente, então, tenta encontrar uma resposta dentro do campo marxista. E quando a gente tenta encontrar uma resposta a esse tipo de pergunta, a gente quer uma resposta ética. Porque quando a gente pergunta por que seria errado, esse nosso errado é errado no sentido moral. Por que é moralmente errado explorar outra pessoa? E aí a gente cai numa situação interessante. Existe uma ética no marxismo? Não existe uma ética no marxismo. Inclusive, um dos últimos que tentaram desenvolver uma ética do marxismo foi Georg Lukács. Só que o Lukács ele percebeu que a questão seria tão complexa que ele precisaria antes escrever uma ontologia. E a tal da ontologia do ser social, que a gente tem hoje, estuda como grande obra do Lukács tardio, isso na verdade era uma preparação para ele escrever sobre uma ética marxista. Então, antes da gente achar que é muito fácil falar de moral comunista, de ética marxista, a gente tem que entender isso, a gente tem que ter esse caso do Lukács em mente, para a gente ter uma noção de que a coisa é muito mais complicada e que moral não é simplesmente eu dou uma opinião e falo assim, não, eu acho que isso aí é errado, e a coisa se torna errada. A ética ela é um campo da filosofia e geralmente o que se faz na ética é você tentar encontrar valores universais, você tentar encontrar uma validação que seja suficiente para justificar qualquer ato em qualquer situação, em qualquer circunstância. Por exemplo, por que o estupro é errado? Existe alguma cultura em que a gente pode dizer que talvez ali o estupro seria correto? Então, quando a gente fala de ética e a gente tenta entender o fundamento da moral, a gente tenta encontrar regras universais. Mas como fazer isso de um ponto de vista marxista? Porque a gente aprende ali, logo no ABC do materialismo histórico, que a moral ela pertence ao campo ali da superestrutura da sociedade. Que a moral ela muda de acordo com o tempo e ela, de certa forma, tem uma ligação com o desenvolvimento das forças produtivas. Então, qual seria então a moral do marxismo? Porque se não há uma moral absoluta, universal, o marxismo estaria tirando essa ideia de que é errado explorar o trabalhador de onde? Essa ideia não é uma ideia nova. Essa ideia de que todos os homens devem viver numa grande fraternidade universal. A gente pode retroceder isso talvez até mesmo ao cristianismo.
Porque isso foi uma das inovações que o cristianismo trouxe em relação ao judaísmo. Enquanto o judaísmo era a religião ali de um povo, a religião do povo judeu, o cristianismo já era uma religião universal, de modo que tem até um versículo, que fala que não há mais nem grego, nem judeu, nem pobre, nem rico, nem senhor, nem escravo. Eu não lembro, estou citando de cabeça aqui esse versículo bíblico, mas a ideia é que ele tem a seguinte conclusão: todos são um em Cristo Jesus. Então essa ideia de ter uma comunidade universal, como o marxismo fala, o trabalhador ele não tem pátria, a Internacional dos Trabalhadores une todos os trabalhadores, todos que são explorados em todos os países, essa ideia não é exatamente nova. Então a gente vê que o marxismo ele parte deste ponto de vista, ele parte do princípio de que é moralmente errado explorar o trabalhador, mas qual que é a justificativa disso? Será que o marxismo está fazendo uso de um sistema moral de um determinado tempo, de que foi tirado de outro sistema, de algum outro pensador? Essa é a questão, e é isso que é muito importante a gente entender, que o pensamento marxista ele não é um pensamento fechado, um pensamento acabado, e que o mais importante que Marx nos legou não foi uma obra pronta, a partir da qual a gente pode simplesmente pegar ali uma cartilha e vamos agora transformar o mundo, porque a gente já tem a teoria, é só você ler ali, já tem a teoria e pronto. O pensamento marxista não é um pensamento acabado, é um pensamento que continua, porque é um pensamento dialético, é um pensamento que está em constante contato com a realidade e a realidade se transforma o tempo todo. Então é por isso que a gente tem que ter esse certo tipo de coisa em mente, para a gente entender que o pensamento marxista ele precisa ainda que sua teoria seja desenvolvida e há coisas que definitivamente não estão acertadas, não estão completamente definidas. Por exemplo, como é que é a questão do Estado no marxismo, para citar uma, e a questão da ética, e a questão da moral. Tem muitos problemas que ainda devem ser resolvidos dentro do campo da teoria marxista e que a gente precisa se dedicar muito ao estudo do marxismo para que a gente possa dar conta da tarefa de continuar o marxismo. O Lukács, inclusive, ele fala que o mais importante que Marx nos legou foi o seu método. Então, voltando aqui para a nossa discussão. Por que é errado explorar o trabalhador? Quando a gente faz essa pergunta e a gente tenta encontrar uma resposta já nos textos de Marx, a gente vê que o jovem Marx ele tinha uma ideia de que de fato era errado explorar o trabalhador, só que ele opera inicialmente a partir da categoria de alienação de Hegel. Então, nos seus textos da juventude é muito claro que ele está operando com isso, e as suas críticas ao capitalismo não são críticas do ponto de vista econômico, porque o jovem Marx ainda não tinha desenvolvido as suas categorias da crítica da economia política. As suas categorias inicialmente eram categorias filosóficas, então ele parte desse ponto de vista, ou seja, que o mundo, na verdade, ele deve caminhar de tal modo que o mundo seja um mundo em que os homens estejam reconciliados consigo mesmo. Um mundo em que a alienação ela seja aufgehoben, ela seja suprassumida, ela seja de fato eliminada. Então é isso aí que a gente encontra no pensamento do jovem Marx. No pensamento do Marx da maturidade, a gente já tem ali um pensamento mais descritivo. Não só descritivo, mas descritivo no sentido crítico, porque ele opera ali com a dialética hegeliana e quando ele vai, por exemplo, analisar o capitalismo, ele vai mostrar as contradições internas do capitalismo através de sua crítica imanente e vai mostrar que o capitalismo ele tem contradições e que suas contradições elas puxam, elas chamam uma resolução que seria, na verdade, a transição para uma sociedade comunista. Então tem esses dois momentos ali em Marx, ou seja, um momento em que ele critica o capitalismo a partir da categoria de alienação e um outro momento que ele faz uma crítica imanente na crítica da economia política e principalmente em sua obra O Capital. Existem esses dois momentos. A grande questão aqui é que essa tensão no pensamento marxista não é exatamente uma contradição, não é nada que enfraqueça o pensamento marxista, porque elas são altamente compatíveis. A gente percebe que essa parte descritiva ela vai mostrar como funciona esse mecanismo de alienação. Então não é exatamente uma contradição, isso não é exatamente nada que vai enfraquecer o pensamento marxista. Mas em todo caso, isso é uma tensão, isso mostra que o marxismo ele não é aquela doutrina científica como algumas vertentes elas querem vender o marxismo, quer falar, não, porque isso aqui é altamente científico e tal. E ao mesmo tempo o marxismo também não é unicamente uma filosofia, no sentido de que é um sistema teórico que postula um dever ser. O marxismo, na verdade, são as duas coisas. Mas é importante ter isso em mente porque a parte da filosofia marxista é uma das partes mais negligenciadas pelos marxistas.
Vejam, quase nenhum marxista se coloca esse tipo de pergunta que a gente está fazendo aqui. E por que a gente faz isso? Porque, como a gente já citou no início desse vídeo, não há nada que seja tão sagrado que um filósofo ele não questione. Os filósofos questionam todas as coisas. Quando não era nada seguro questionar a existência de Deus, vários filósofos faziam isso. Então, quando a gente, nos dias de hoje, a gente coloca essa pergunta, por que é errado explorar o trabalhador? A gente vê que é uma pergunta fecunda e que a gente acaba descobrindo aspectos que antes a gente nem mesmo suspeitava. Outra questão também é que essa questão, obviamente, ela não pode ficar unicamente no campo da moral. E porque quando a gente está no campo da moral, a gente vai ver que tem disputas aí. A gente pega, por exemplo, a obra de Nietzsche. O Nietzsche ele é claramente um aristocrata. As suas ideias são ideias de uma aristocracia. O Nietzsche, por exemplo, vai falar que essa ideia que a gente tem de igualdade, isso é uma moral do escravo. Inclusive, ele vai situar isso junto com o nascimento do próprio cristianismo. Ele vai falar que, na verdade, essa ideia de que a gente deve se unir para combater o forte, isso é uma ideia de fracos. Vários fracos se unem porque eles não podem fazer frente ao forte. E é um desafio interessante porque o Nietzsche, pelo menos, ele é um adversário inteligente. Porque há muita diferença quando você pega um cara tosco, quando você pega esses vulgarizadores de ideias reacionárias, da laia de Olavo de Carvalho e esse pessoal que a gente tem no Brasil hoje, é muito diferente do que você tem com o Nietzsche. O Nietzsche é um adversário que dá prazer de você combater. E principalmente porque o Nietzsche ele coloca a moral numa perspectiva histórica. Quando ele fala que essa moral, essa ideia de igualdade é a moral dos fracos, ele localiza o nascimento disso historicamente. É isso que ele faz em sua genealogia da moral. Então, a gente pode também, e mais atrás ainda, o próprio Aristóteles era um cara que, de fato, justificava a instituição da escravidão. O próprio Aristóteles tinha escravo e tem certos textos que ele fala, olha, eu sou filósofo só porque eu tenho escravo, porque senão eu teria que trabalhar e não teria tempo para a atividade filosófica. Então, quando você está unicamente no campo da moral, você vai encontrar objeções para essa questão, por que é moralmente errado explorar o trabalhador. Nisso aí gera debate. Obviamente que a gente não vai tentar unicamente resolver a questão na discussão. Agora, em todo caso, fica uma pergunta interessante, porque se algum conservador, algum reacionário te perguntar por que é moralmente errado explorar o trabalhador, como que você responderia essa questão? Você tentaria pegar ali, sei lá, talvez a moral de algum outro sistema de pensamento, você apelaria a Rousseau, por exemplo. Você poderia falar como Jean-Jacques Rousseau, falar, não, todos os homens eles nascem iguais. Em situação de natureza, a gente somos todos iguais. Não tem nenhum indivíduo que nasce com a coroa na cabeça para dizer que ele, olha, o rei, nasceu um rei porque nasceu com a coroa na cabeça. Porque o príncipe, o filho do rei, ele nasce ali da mesma forma, vem nu ao mundo da mesma forma que o filho do servo. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai operar essa questão? Então esse vídeo é mais nesse sentido provocativo, como a maioria dos vídeos aqui no canal, porque esse é um canal de filosofia. O nome do nosso canal é Filosofia Vermelha, não é Dogmatismo Vermelho. Se eu quisesse dar só a resposta pronta, eu mudaria o nome do canal. Mas se é um canal de filosofia, a ideia é justamente fazer o que a filosofia faz, que é trazer perguntas e que é suscitar discussões. E essa é uma questão interessante, como eu estava falando, porque se a gente vai pegar um outro sistema moral, a gente vai fazer o quê? Um puxadinho, junta? Não, pega uma moral daqui, pega, sei lá, uma discussão econômica daqui, e a gente vai fazendo essa coisa eclética do marxismo. Como que a gente pode dar coerência a isso? É uma questão que nós, como marxistas, precisamos pensar e entender. O marxismo é um sistema em aberto. O que Marx nos legou foi um método, e cabe a nós, como marxistas, em nosso próprio tempo, continuar esse método. E a nossa tarefa é muito grande, é uma tarefa teórica que exige muito esforço. As nossas tarefas não são unicamente práticas, e isso é um perigo no tempo de hoje, porque o pessoal quer muita prática, e não pensa em certas coisas, e às vezes também não leva em consideração que a nossa prática ela é tão inefetiva, tão ineficaz hoje, porque a gente não tem uma boa teoria, porque a gente não está compreendendo o mundo de forma adequada hoje. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Deixa o seu like no canal, nesse vídeo, compartilha com seus amigos em redes sociais, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ajude na divulgação, porque se vocês não ajudarem na divulgação, o canal ele não vai para frente e mais pessoas não vão ter acesso a esse tipo de conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.